Boa noite, pessoal. Bem-vindos à live das quartas-feiras. Live na qual há um tempo eu venho falando sobre maturidade, amadurecimento. Espero que todos estejam me ouvindo bem, me vendo bem. Se houver aí alguma dificuldade. E aí, pessoal? Deu uma pausa aqui, estão me escutando bem? Me ouvindo bem? Por favor, me deem aí um toque para que a gente dê a sequência. Grande Ângela, ótimo, beleza, muito bem. Olá, Karine, tudo bem? Prazer vê-la aqui mais uma vez. Bem-vindos a todos, vamos lá. Essas lives das quartas-feiras eu tenho sido bastante, como eu costumo dizer, curto. Então vamos ver se hoje eu consigo ser também uma live direta, a gente vai direto ao assunto, sem grandes delongas. E a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho. Hugo, as lives, eu estou preparando alguma coisa aí para em breve a gente fazer disponibilizar para você um material legal, tá bom? Então, eu tenho deixado só as 24 horas aqui disponíveis, mas logo, em breve, alguma coisa vai virar desse material aí, fiquem tranquilos com relação a isso. Fernanda, é o que eu acabei de dizer para o Hugo, eu vou deixar disponível para vocês as 24 horas que ficam disponíveis aqui as lives e depois a gente em breve, alguma coisa vai virar esse monte de material que eu estou produzindo aí sobre maturidade, tá bom? Fiquem tranquilos que novidades vêm por aí, este ano é um ano de muita produção, então tem coisas boas para sair por aí. Então vamos lá, vamos dar sequência, sem delongas, caminhamos. Vamos lá, senhor. Não, eu não sou, deixa eu só responder algumas perguntas rapidinho aqui, eu não sou psicólogo tomista, sobretudo se entende psicólogo tomista como alguém que tenha formação em psicologia tomista, aquela que o Silveira, agora eu me esqueci o primeiro nome dele, me perdoem, que vergonha minha, aquela que ele vem dando, e tampouco o do Martin Echevarria, apesar de eu conhecer o trabalho tanto do Martin Echevarria, como também ter me dedicado aí um tempo bastante longo aos estudos da psicologia filosófica aristotélico-tomista, que foi um objeto de trabalho da minha tese de doutorado. Tá? Foi um dos objetos sobre os quais eu me debrucei na minha tese de doutorado. Vamos lá, chega de conversa fiada, vamos embora. A gente tem falado aí nas últimas semanas, nas lives das quartas-feiras, tem falado sobre maturidade. Tá? Hoje eu quero assumir mais um aspecto dessa questão da maturidade. Sempre estou pegando pequenas pílulas bem sintéticas de aspectos tanto da maturidade quanto da imaturidade. Eu diria até que o ponto de partida para todos nós deve ser sempre a identificação em si mesmo, quer dizer, de uma dinâmica que se aproxima bastante da imaturidade, né? A marca fundamental, né, na verdade, da grande maioria das pessoas com as quais eu venho lidando, e muitos dos que aqui estão e que procuram ajuda, é justamente, né, a marca de um incômodo, né? Um incômodo com um caminho de enfrentamento, né? Uma forma de enfrentamento da vida, marcada por isso que a gente tem chamado aí de imaturidade. Tá? Então acho que o ponto de partida deve ser sempre esse, né? Vocês fazerem um diagnóstico de si mesmos, né? Que nasça do incômodo, que nasça de um mal-estar, que nasça sobretudo da percepção em si mesmo, né? de uma dificuldade de caminhar, né? De uma dificuldade de dar um passo fundamental. Nesse sentido, né, eu começo sempre, como eu tenho feito com vocês, nessas lives mais curtas, trabalhando sempre com 4 pontos fundamentais. O primeiro ponto que eu vou apresentar para vocês é uma premissa, e depois eu desenvolvo o tema em 3 pontos bem sintéticos, muito rápidos. A premissa que eu queria apresentar para vocês hoje é a seguinte: a experiência da maturidade é uma experiência que nos impõe uma concepção da própria vida marcada pela clareza de consciência do próprio fim, pela clareza de consciência da finalidade da própria vida. Quer dizer, quem, né, é maduro, em alguma medida, reconhece a dinâmica da própria vida dirigida, né, norteada
por uma finalidade clara, uma finalidade da qual a pessoa tem consciência. Não se trata, e aí é isso que eu quero desenvolver com vocês aqui hoje, não se trata de uma finalidade à qual eu chego por via de uma definição de finalidade. Aí eu defini que a finalidade da minha vida, que aquilo que define, né, o que é o próprio da minha vida é, sei lá, ir para a África e gastar minha vida como missionário ou como médico dos Médicos Sem Fronteiras. Não se trata de alguma coisa, né, que eu coloco na minha cabeça ou que eu enfio na minha existência por força de algum tipo de definição, né, a que eu chegue, né, mera e simplesmente por, sei lá, né, uma empolgação, né? Eu costumo brincar que é alguma coisa que, como Coca-Cola, né? Tem gás na hora que abre, aí depois, né, o gás vai embora. Então, definir essa clareza de consciência da finalidade da própria vida não é alguma coisa a que eu chego por força de algum tipo de criação, né, que eu invento para minha vida. Eu crio qual que é o sentido da minha vida, qual que é a finalidade da minha vida. Não é assim. Então eu quero desenvolver isso com vocês aqui agora para a gente poder entender um pouco mais claramente como a gente pode dar o passo de maturidade. A gente pode então, né, pensando naquilo que eu dizia logo no início, partir do seguinte, né, para o nosso diagnóstico. Se né, eu vivo a minha vida sem uma clareza de finalidade, sem um para quê claro, pode saber que, né, eu vou acabar me encaixando em uma das duas posições a que o Viktor Frankl chama, né, como marcas, que eu posso dizer como marcas da imaturidade, que é a marca do conformismo ou a marca justamente de um deixar-se arrastar pelo autoritarismo. O conformismo é aquele, né, segundo o qual beleza, né, todo mundo está fazendo isso, então eu vou fazer também, né, eu vou ingressar lá entre os que panfletam na Avenida Paulista para salvar as baleias, né, do Greenpeace, né? Então eu vou me conformar a esse modelo, né, de pensamento em que eu tenho que salvar, né, as baleias e as pobres coitadas das tartarugas do Projeto Tamar, né, então eu na verdade sou nada mais nada menos do que impulsionado por uma perspectiva autoritária, né, e não se enganem que o autoritarismo não tem uma arma na mão, né? O autoritarismo tem normalmente, eu diria que o pior de todos os autoritarismos não é aquele que tem uma arma na mão, né? É aquele justamente que chega pra gente com um certo gostinho doce na boca, né? Então o imaturo, ele é um cara que se conforma, né, muito facilmente a tudo aquilo que os outros esperam dele, ou então ele é alguém que na verdade não enfrenta, não peita, né, os autoritarismos. A respeito disso, um parêntese rápido, né, eu sugeriria para vocês, para aqueles que têm interesse em entender um pouquinho como é possível peitar, né, o autoritarismo, eu sugeriria que vocês procurem conhecer a história do movimento conhecido como a Rosa Branca, que existiu no período do nazismo. Ele nasceu fundamentalmente na Áustria, salvo engano meu. Depois eu posso corrigir aí se foi o erro de informação geográfica, mas ele nasceu entre jovens universitários novos, né, meninos de 17, 20 e poucos anos de idade, né, que resolveram peitar o nazismo e o fizeram de uma forma muito impressionante, né, e certamente deixaram marcas muito significativas no meio, sobretudo, do ambiente universitário no período da Segunda Guerra Mundial, lá nos países que estavam dominados pelos nazistas no período da Segunda Guerra Mundial. Ali vocês têm um pouco uma ideia de como é possível, né, apesar de todo o autoritarismo, a gente enfrentar de peito aberto e, em alguma medida, colocar o dedo, né, na ferida desse autoritarismo. Mas, enfim, isso é um parêntese, fecho parêntese e avanço. Então, a premissa é esta. É um sinal evidente de maturidade, né, uma clareza de consciência da própria vida como uma vida dirigida para um norte claro, uma vida dirigida para um para quê, para uma finalidade claramente, da qual eu tenho uma consciência clara, tá bom? Vamos lá, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é o seguinte, né? O que quer dizer ter uma consciência clara do próprio fim, né? Ter uma consciência clara da finalidade da própria vida. Eu
para falar sobre isso, eu acho que tem três características de uma consciência da finalidade da própria vida que servem para a gente começar, né, a verificar em si mesmo, né, se eu sou ou não sou maduro, se eu tenho ou não tenho essa consciência. A primeira, né, é que, e talvez seja a mais evidente de todas, a mais óbvia de todas, né, é que quem tem a consciência do próprio fim é alguém que sabe para que existe. Né? Quer dizer, qual é o para que da minha vida? Né? Então, vejam que para que isso aconteça, né, é necessário um trabalho de autoconsciência, né, um trabalho de autoconsciência bastante consistente, bastante sólido. Então, essa é uma primeira característica aí, né, do afirmar a própria vida como uma vida consciente do próprio fim, da própria finalidade. A segunda característica é que, na medida em que eu tenho, né, a clareza de um para quê, eu também consigo dirigir, né, a minha vida para um norte concreto. Né? E vejam que eu estou falando de um norte concreto, não se trata de alguma coisa que é um ideal que eu tenho na minha cabeça, eu vou salvar o mundo, vou tornar o mundo melhor, será? E tudo isso como fruto de uma ideiazinha que eu tenho na minha cabeça. Quer dizer, é um norte concreto, quer dizer, eu tenho uma definição, né? Quer dizer, a minha vida tem uma direção, né, marcada por uma concretude que tem tudo que ver com uma compreensão de qual é o dever que eu preciso cumprir na minha vida. Quer dizer, no estado de vida que eu vivo como estudante, no estado de vida que eu vivo como filho, como esposo, como esposa, como profissional, como sacerdote, pastor, seja lá o escambau que for, quando a clareza do meu estado de vida, em alguma medida, não é só essa clareza do estado de vida, mas também para onde aponta este estado de vida, que deveres esse estado de vida pede de mim. Portanto, é muito importante que eu entenda que saber qual ter consciência da finalidade da própria vida, tem que ver claramente, tem que ver explicitamente com uma clareza de consciência dos meus deveres, dos deveres que eu tenho para cumprir. Quer dizer, de forma que as convicções que eu começo a ver surgindo dentro de mim, as convicções que eu começo a nutrir dentro de mim, elas são dirigidas para este cumprimento deste dever. E uma terceira, né, característica que a gente poderia dizer, né, apontar para essa consciência da vida com uma finalidade, é algo que a gente poderia chamar, né, de um olhar transcendental. Porra, o que significa isso aqui? Quer dizer então que tem um troço meio místico na jogada? Sim e não, tá? Mas eu vou direto ao assunto mais claramente para vocês entenderem o que é esse olhar transcendental. A palavra transcendental, ela vem da junção, né, de um sufixo, o sufixo trans, em latim, que significa para além, aquilo que está além do que eu estou vendo, e o verbo scandere, tá? Scando. O verbo scandere, ele tem uma origem muito remota no proto-indo-europeu, num verbo do proto-indo-europeu que se diz scand, que significa nada mais nada menos do que escalar, né? Quer dizer, subir alguma coisa, né? Escalar uma montanha. De fato, né, o proto-indo-europeu deu origem a uma série de palavras no sânscrito que tem praticamente todas a mesma noção. A palavra skundat, a palavra skandat, a palavra skandaha, né, são todas palavras do sânscrito que têm mais ou menos a mesma ideia desse proto-indo-europeu, né, que significa escalar. E todas elas, né, essas palavras do sânscrito, apontam sempre para alguma coisa que indica uma altura, que indica algo que está, né, mais alto. Então, skundat significa subir, skandat significa pular, né, skandha significa a parte alta do corpo, né, normalmente os ombros, ou a nuca, ou o pescoço. Sempre tem, né, na origem de Skandere, né, se a gente vai indo atrás na origem da palavra Skandere, sempre está presente alguma coisa que indica, que aponta para o elevado. Tanto que, né, numa das línguas, talvez, né, das mais modernas, né, antes do latim, né, Skandere, tem a palavra grega skandalon. Skandalon em grego significa pedra de tropeço, tá? Quer dizer, aquela pedra que, em alguma medida,
ela me faz cair, né? Se eu não consigo ultrapassá-la adequadamente. E aí é muito interessante porque a gente pode pensar que esse olhar transcendental a que eu me referia, quando eu digo, né, de uma consciência da própria vida como finalidade, com uma finalidade clara, a palavra transcendental, ela indica pra gente que a forma como a gente deve encarar a própria vida é justamente com um olhar que vai além dos obstáculos, que vai além, sobretudo, daquilo que normalmente impede a gente de ver o que está, né, para além da circunstância instantânea, factual que eu estou vivendo. A maior parte de nós, o que acaba fazendo? A gente torna o obstáculo do instante, a gente torna aquele mal-estar do instante pedra de tropeço suficiente para que a gente fique agarrado naquele ponto. E isso aqui faz com que a gente, na verdade, conceba a própria vida como destinada àquele ponto, né? Destinada àquele instante totalmente efêmero, né? É um instante, é um detalhe da minha biografia, é um detalhe da minha vida. Então, o olhar transcendental ao que eu me refiro é justamente essa capacidade que a gente tem, que a gente precisa treinar na gente, que a gente precisa aprender a ter, que é o olhar que é capaz de ir além do obstáculo, né? Ou seja, subir, né? Subir para além do obstáculo para poder encarar a vida de uma perspectiva mais alta. Então, para eu entender a minha vida como finalidade, eu não posso ficar preso no instante. Eu preciso, em alguma medida, ultrapassar o instante e conceber a minha vida na direção daquele norte. Se eu não sei qual é o norte que me guia e que me orienta, o que está lá na frente, é claro que eu vou ficar preso no instante, é claro que eu vou ficar preso no primeiro, né, obstáculo que se me apresenta na vida. E a vida apresenta obstáculos o tempo inteiro. Então, nesse segundo ponto, né, da nossa live, o que eu queria trazer para vocês a consciência do próprio fim, né? A consciência da vida com uma finalidade impõe-nos, portanto, uma clareza de um para quê. Para que eu existo? Para que existe a minha vida? Para que eu, né? Para que me foi dada a existência? Qual é a razão de ser da minha vida? Uma pergunta como esta, ela inevitavelmente nos leva, né, e deve nos levar, sobretudo, a abraçar o concreto dos deveres de Estado que nos são conferidos na vida, na medida em que a gente vai caminhando, né, na medida em que a gente vai dando os passos da própria existência, nos leva a abraçar, né, o concreto desses deveres como se fossem os nortes, né, evidentemente, o norte que nos impulsiona nas nossas convicções. E, finalmente, né, nesse ponto também, essa consciência da própria finalidade, ela tem algo dessa capacidade de um olhar transcendental. Essa capacidade, portanto, né, de enfrentar a vida numa perspectiva mais alta, né, no enfrentar a vida elevando-se acima dos obstáculos que a vida nos impõe. O segundo ponto que eu queria trabalhar com vocês, né, dessa conversa é exatamente o quê? O que marca o imaturo? E aí eu conto para vocês rapidamente uma coisa interessante. Porque o grego skandalon, né, que está lá na origem da palavra skandere, né, e que, né, ajuda a gente a entender o que é transcendental, né, transcendência. A palavra skandalon em grego era usada para referir-se, sobretudo, às pedrinhas, né, que entravam dentro da sandália dos guerreiros gregos e que eram pedrinhas que o guerreiro poderia ser o máximo do máximo da força, da capacidade técnica no uso de armas, mas, né, a presença dessa pedrinha dentro da sandália, ela poderia ser, né, elemento suficiente para derrubar, né, um guerreiro. O imaturo, né, em alguma medida, tem, né, a marca justamente disso aqui. É alguém que tropeça diante do ínfimo. É alguém que tropeça diante, né, daquele olhar do outro para nós, né, no nosso trabalho, olhar do nosso chefe, olhar do nosso colega de trabalho, aquele olhar que parece para a gente que é um olhar, né, não foi bom o que você fez, você não é legal, você não é tão bom assim. A gente tropeça, né? A gente se deixa derrubar, né, por essas coisas ínfimas da vida. A gente se deixa derrubar, né, por um
sei lá, a fala de uma pessoa, né? E a gente ainda usa, né? Aquela máxima segundo a qual, né, as palavras ferem mais do que as pedras, que é uma mentira sem tamanho, né? É impressionante como a gente repete frases sem se dar conta do quão ridículas elas estão, né? Quer dizer, as palavras ferem mais do que as coisas, que as pedras, mas de onde que tiraram isso? Palavra não fere porcaria nenhuma e absolutamente ninguém, né? Palavras não ferem, né? Vai levar uma pedrada para você ver, né? E aí você vai entender o que efetivamente é ser ferido, né? Quer dizer, as palavras dos outros se tornam para a gente coisas sobre as, né, que nos derrubam, que obstaculizam a nossa caminhada, né? Quer dizer, o olhar do outro se torna um obstáculo, se torna um inferno para a gente, como o triste Jean Paul Sartre afirmava, né? Ou seja, o imaturo, né, ele tropeça no incômodo, ele sempre tropeça, né, naquele pequeno mal-estar que a vida impõe para ele, e que não impõe só para ele, impõe para todo mundo, cacete, todo mundo, né, e o tempo inteiro enfrenta incômodos na vida. Não é possível viver uma vida sem que, em alguma medida, em uma medida larga, a gente seja incomodado pelas circunstâncias que a vida nos apresenta. Quer dizer, seja no trabalho, seja em casa, seja no relacionamento, seja no trânsito, em todo o instante a gente é incomodado. O imaturo é alguém que se deixa marcar por este incômodo, tropeça neste incômodo, e não só tropeça nesse incômodo, como se estende no chão da própria existência e se deixa caído no chão da existência, esperando, né, a hora que alguém, uma santa alma, vai aparecer lá para dizer para ele: porra, você caiu de nada, né? Você caiu de maduro ou de podre, né? Quer dizer, não dá para a gente viver a existência, né, o tempo inteiro marcado por estes incômodos. É preciso que a gente, né, aprenda a ter uma consciência do paraquê da nossa vida, para que diante dos tropeços que a gente vai tropeçar, diante dos incômodos que vão aparecer, a gente não pare nos incômodos e a gente se eleve por sobre os incômodos, se eleve por sobre os tropeços infinitos que a gente vai ter na vida, para justamente continuar a caminhada, justamente continuar apontando o olhar na direção daquele norte que dá consistência para as nossas convicções. Um norte que é totalmente determinado por uma clareza de um paraquê, por uma clareza de qual é a finalidade da minha vida. O imaturo não faz isso. O imaturo está o tempo inteiro atento apenas às pequenas pedrinhas que se encaixam nas sandálias da sua existência. Então, o ponto que me interessa, né, que vocês entendam aqui, né, nessa segunda passagem da nossa conversa, é que se eu não sei, né, o paraquê da minha vida, eu me torno surdo, né? Eu me torno surdo aos gritos, né, desta finalidade. Eu me torno cego, né, aos chamados da existência, aquelas provocações da existência. É preciso ter uma consciência o mais clara possível do paraquê da nossa vida. E daí vem o terceiro e último ponto dessa nossa conversa, que é o seguinte: como é que eu faço então, né, para encontrar e para ter consciência, né, da finalidade da minha vida e para encontrar o sentido da minha vida? Esta é a palavra que nós estamos tratando o tempo inteiro. Como é que eu faço para poder me deparar, né, o mais concretamente possível com o paraquê da minha vida? Eu vou ler para vocês um trechinho desse livro aqui, Sede de Sentido, do Viktor Frankl, um livrinho, imagina, um livrinho de 60 páginas, tá? Publicado pela Quadrante Editora. Não sei se ele ainda é publicado. Essa aqui é uma edição antiga, inclusive, uma edição de 2003, já vão 16 anos. Na página 28 desse livrinho, olha o que diz o Viktor Frankl. Eu leio para vocês, vocês vão entender bem, né, a resposta a que se pode chegar, né, a melhor resposta possível a que se pode chegar para essa pergunta, né? Como é que eu encontro o sentido da minha vida? Como é que eu encontro a finalidade da minha vida, o paraquê da minha existência? Diz o Viktor Frankl nessa página 28. Não se trata, portanto, de injetar sentido nas coisas, mas sim de extrair o sentido delas, de captar o sentido de cada uma das situações com que nos defrontamos na vida. Olhada deste ponto de vista, a vida não se assemelha àquele teste de Rorschach em que o indivíduo recebe uma folha cheia de manchas de tinta
e deve dizer que figura estas manchas lhe sugerem, a fim de que essa figura, projetada pelo âmbito subjetivo da pessoa, forneça ao psicólogo algum indício sobre o caráter e o inconsciente da pessoa em observação. A vida assemelha-se antes a um quebra-cabeças, em que é preciso achar a figura de um ciclista. Temos que virar o desenho de uma peça de um lado para o outro, até acharmos a sua silhueta, escondida de cabeça para baixo entre as árvores, atrás de uma capela. Ele está lá. É uma realidade objetiva. Veja, como é que a gente faz para encontrar, o sentido da nossa vida? Como é que a gente faz, portanto, para adquirir um olhar maduro sobre a própria existência, um olhar, portanto, que tem a marca da clareza de um para quê? É na medida em que eu estou atento às circunstâncias que a vida me apresenta, de tal forma atento que eu consigo extrair do meio daquela realidade o sentido gritando para mim. Quer dizer, a direção do meu olhar, ela é definida por esse dado objetivo e não por um dado subjetivo. Vejam, há uma diferença, eu já falei sobre isso com vocês em outras ocasiões, entre o subjetivo e o objetivo, a palavra subjetivo e objetivo, e que se a gente começa a entendê-la claramente, a gente consegue entender mais perfeitamente aquilo que o Viktor Frankl está dizendo. A gente normalmente concebe, objetivo como uma coisa fria, uma coisa lógica, uma coisa definida por algum tipo de determinação. Sobretudo porque a nossa mentalidade é uma mentalidade muito marcada por esse cientificismo moderno, segundo o qual a vida tem que ser definida por aquilo que é positivamente material, que tenha clareza material. Mas não! Objetivo não significa nada que tenha frieza, nada que tenha determinação ou lógica entendida, sobretudo, como demonstrabilidade. Objetivo é aquilo que está ob-iectus, ou seja, aquilo que está lançado, iectus, diante de mim, ob. Então, uma coisa objetiva porque ela está na minha frente, mas ela não está debaixo da minha pele, sub-iectus. Lançado sob a minha pele. Quer dizer, aquilo que é subjetivo é nada mais, nada menos do que o resultado do olhar para uma lâmina de rocha e dizer o que eu estou achando, o que eu estou vendo ali. Quer dizer, é puramente subjetivo. Aquilo ali não tem absolutamente nada de objetivo. Aquela é uma mancha de tinta numa folha de papel. Quer dizer, quando eu olho para aquela mancha de tinta numa folha de papel e eu falo do que eu estou vendo, eu não falo da mancha de tinta, eu falo do que está rolando dentro de mim. Esta é uma posição típica do imaturo diante da vida. Quer dizer, diante da vida, o cara não fala do que ele está vendo, ele fala do que ele percebe dentro dele, ele fala do seu mal-estar, ele fala do seu incômodo, ele fala da sua dorzinha, ele fala do seu vitimismo, ele fala do seu mimimi, ele fala do seu escambau, mas ele não fala da realidade propriamente dita. A realidade propriamente dita é o teu filho que está chorando. A realidade propriamente dita é o teu chefe que está te chamando a atenção porque você fez um serviço de merda. A realidade objetiva é o teu cliente não ficou satisfeito com aquilo que você entregou para ele. A realidade objetiva é aquilo que a vida coloca na minha frente, diante de mim. Se eu não olho para isto, eu não irei ter uma clareza da vida como sentido. Eu não terei uma clareza da vida como um para quê. Eu terei apenas uma clareza daquelas coisas que eu enfiei na minha cabeça. E que eu enfiei na minha cabeça por força, certamente, ou de um conformismo de merda, ou por força, certamente, e pior ainda, de uma adesão a um autoritarismo que não me leva para lugar nenhum. Então, se eu quero viver a vida com maturidade, a primeira coisa importante é justamente parar de agir pura e simplesmente como um automatismo definido por um conjunto, uma circuitaria subjetiva que está o tempo inteiro movendo-me por dentro a avaliar as coisas e a vida e as circunstâncias da vida a partir justamente do impacto que elas causam em mim.
Se eu quero entender qual que é o sentido da minha vida, eu devo agir. E agir possuído pelo imperativo que inevitavelmente surge dentro de mim quando eu sei que minha vida tem um para quê, que é o imperativo de uma missão a cumprir. Por exemplo, Pumbas, você é pai de família? Caramba, qual que é a missão que você tem que cumprir? Qual que é a missão que o teu dever de Estado te pede? É ser um pai decente para o teu filho? Se você é um esposo, se você é uma esposa, qual é a missão que você deve cumprir? É exatamente assumir o imperativo que esta condição te impõe, o imperativo de ser o melhor esposo, de ser a melhor esposa. Se o seu dever de Estado é você ser um estudante, porra, seja um estudante, cacete, seja o melhor estudante que você pode ser, nas circunstâncias desgraçadamente ruins que a gente encontra hoje na escola, na universidade, seja lá onde for. Assuma isso para você. Esta é a sua missão para cumprir. É isso que objetivamente está lançado na tua frente. Se você não olha para isso, nego, você não vai entender o para quê da tua vida. Você vai ficar enfiando um monte de propósitozinhos definidos por uma série de imagens vazias, absolutamente vazias, que você enfiou na sua cabeça. Você só vai, de fato, empreender um caminho que tenha a marca de uma vida definida por um para quê, porque você sabe o que objetivamente te é solicitado como missão na vida. Você sabe objetivamente o que te é solicitado como missão a ser cumprida na tua vida. Quer dizer, quanto mais você responder a isso aqui, tanto mais aquilo que estava lá na premissa vai começar a existir para você. Ou seja, tanto mais você vai ter uma visão ampla, uma visão global, uma visão completa da tua vida, não definida pelo instante pequenininho, mas definida por essas convicções, por esse conjunto de convicções, que norteiam os teus passos, que norteiam o teu agir, que norteiam a tua vida de uma maneira tal que você sabe para que é a tua existência. Não inventa moda, não fique enfiando o trem na tua cabeça. Faça mere e simplesmente aquilo que você deve fazer. Faça mere e simplesmente aquilo que você deve fazer. Ultimíssima coisa, e termino por uma coisa que eu acho que talvez seja é um resumo bem claro disso aqui de um autor chamado Rafael Llanos Cifuentes, que ele diz uma coisa que é redondinha. Ele diz: pessoas realmente amadurecidas são aquelas que, depois de muito pensarem e se aconselharem e rezarem, chegam a ter uma luz clara sobre o que lhes cabe fazer na vida. E depois optam, ou, se já são entrados nos anos, retificam nobremente o passo dado e recomeçam. A pessoa madura, ela parou sobre o dever. Ela se deu conta mais claramente do seu dever. Ela entendeu o que ela deve fazer. Ela se aconselhou com uma pessoa madura, com um juiz justo acerca do próprio dever. Ela rezou sobre isso, ela meditou sobre isso, ela gastou tempo sobre isso, de maneira tal que ela opta por isso, ela se decide por isso. E se decidir por isso, muitas vezes tem a marca de uma retificação, a marca de um se dar conta de que, putz, espera lá, fiz tudo errado, que cagada. Então agora eu vou corrigir o norte e vou seguir na direção correta. E isto aqui o faz de maneira nobre. Recomeça tudo outra vez e dá o passo necessário, aquele passo que deveria ser dado. Cada um de nós é convocado cotidianamente a este passo de maturidade. Cada um de nós é chamado, provocado pela vida, provocado pelas circunstâncias, não a parar nas circunstâncias como obstáculos e pedras de tropeço, mas é chamado a ultrapassar, ir além desses obstáculos, passar por cima desses obstáculos, como quem sabe a direção que está seguindo. Do contrário, não vai caminhar. Do contrário, não consegue caminhar. Ok, pessoal? É isto.
35 minutos, avancei 5 minutos do que eu havia me proposto, mas eu gastei 5 minutos no início dando oi para vocês e respondendo algumas perguntas muito rapidamente, então deu os 30 minutos que eu queria. Povo, muitíssimo obrigado. Amanhã tem live com o Kik, a gente vai falar sobre ser homem. Preparem-se, porque inclusive essa conversa entre mim e o Kik amanhã é uma conversa que vai lançar aí uma proposta para vocês a partir da semana que vem. Eu vou fazer uma live aí semanal sobre ser homens. Então aguardem a conversa da gente amanhã às 21 horas aqui no nosso perfil. Fiquem com Deus, até amanhã.